A paz, amados, a paz, Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé. Vamos dar início a mais um culto, mais um momento de estarmos na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 40. Aleluias. Esse salmo muitas pessoas conhecem, mas não gostam muito dele, porque fala para esperar e nós não temos paciência, né? Para esperar no Senhor com paciência. A palavra do Senhor diz assim em Salmos 40: Esperai com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Glória a Deus. Muitos não têm paciência de esperar, mas aquele que consegue esperar, olha as promessas que Deus nos dá. Ele diz que Ele nos tira de um charco, de uma situação horrível, de um momento difícil. E Ele diz que Ele é quem vai firmar os nossos pés, é Ele quem vai nos colocar os nossos pés sobre a rocha, não é nós, é Ele. Então isso são promessas de Deus para a minha e para a tua vida. E Ele diz assim, Ele colocará um cântico novo. O que é um cântico novo? É uma alegria, é um momento feliz nas nossas vidas, e nós cantaremos um hino. Muitas pessoas vão ver e temerão, confiarão. Através das nossas vidas o Senhor pode alcançar outras vidas, que vão conhecer Jesus através do nosso caminhar, do nosso testemunho, né? Então aí Ele diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós colocamos no Senhor a nossa confiança nessa noite. Como eu falei ali em Barbosa hoje, nós não colocamos a nossa confiança em carros, cavalos, como diz no Antigo Testamento. Nós não colocamos em imagem ou pessoas. Nós colocamos no Senhor, porque Ele foi quem morreu na cruz. Foi Ele que pagou um preço de sangue pela minha e pela tua vida. E Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele nunca nos deixou sozinho. Mas a gente precisa ter paciência, confiar no Senhor, porque Ele é quem vai nos ajudar, é Ele quem vai nos tirar de toda essa situação, desse charco de lodo terrível que nós temos vivido nesses dias. Em meio a tudo isso, só Ele pode mudar a nossa história, mas nós devemos andar com paciência, confiando, porque o Senhor é quem vai nos estabelecer, o Senhor que vai trazer todas as coisas. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você chegou nesse lugar, qual é a situação da tua vida que tem te preocupado, mas o Senhor está dizendo, espere em mim, confie em mim, porque eu vou estabelecer sobre sua vida nesta noite. Aleluias. Santo tu és, Senhor. Coloca a sua mão sobre o seu coração nessa noite e fala, Senhor, eu quero ter essa paciência, Senhor. Eu quero permanecer firme contigo, Senhor. Não quero desistir, mas quero confiar, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai estabelecer sobre a minha vida tudo que o Senhor tem de bom para mim nessa noite, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Hoje é uma noite de ceia, Senhor. Nós queremos nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, Senhor, e confiar em Ti plenamente, Senhor. Que nada, Senhor, nenhuma influência de fora vai nos fazer, Senhor, sair da Tua presença, porque nós confiamos em Ti e esperamos em Ti nessa noite, ó Pai. Deus, derrama sobre nós, Senhor, esse sangue que lavou, Senhor,
as nossas vidas, ó Pai, que um dia Tu verteu naquela cruz e nos purificou de todo o pecado, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de trabalhar em nós e nos purificar, Senhor, de todo o mal, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor. Que o nosso pé não resbale nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós podemos permanecer, Senhor, confiantes em Ti, Senhor, independente da circunstância, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias. Os nossos corações voltados para o nosso Deus nessa noite. Não tenho nada para te oferecer, nada que te faça surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só Tua presença, só o Teu olhar me faz suspirar. Eu me inclino ante a Ti, Rei que perdoa multidão de erros. Eu me inclino ante a Ti, Rei que perdoa multidão de erros. Eu me inclino ante a Ti, eternamente digo, impressionante digo, só ante a Ti eu me inclino. Tu és digno, eternamente digno, impressionante digno, só ante a Ti eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te faça surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só Tua presença, só o Teu olhar me faz suspirar. Eu me inclino ante a Ti, Rei que perdoa multidão de erros. Eu me inclino
ti, Rei que perdoa multidão de erros, eu me inclino ante a ti, digno, eternamente digno, impressionante, digno, só ante a ti eu me inclino. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Tu conhece, Pai, o profundo, o íntimo, Pai, dos nossos corações. Nós cremos, Senhor, na tua bondade, nas tuas misericórdias, Pai, que não tem fim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. É verdade, bem assim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e
jamais vai se esquecer de mim. Põe sua mão no seu coração nessa hora, declare comigo: e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tantos que estão aqui, quanto vocês que estão em casa, e aos irmãos que ainda vão assistir essa mensagem. Amém? Eu quero falar algo para vocês antes de ministrar essa palavra nessa noite. Eu sinto não só aqui hoje, mas eu sinto também você que está aí na sua casa com o coração angustiado. Algumas pessoas estão com seus corações sentindo como se Deus não estivesse mais olhando, como se Deus não estivesse mais ouvindo, como se Deus não estivesse mais por perto, e que tudo o que está acontecendo ao seu derredor simboliza para você hoje a ausência de Deus. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Por nenhum segundo, a Bíblia diz, por nenhuma distância, Deus jamais se separou de nós. Ainda ontem ouvíamos que nós estávamos separados, destituídos da glória, Paulo falou. Nós estávamos afastados de Deus, longe. Mas como declara Efésios capítulo 1 e 2, Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. E onde a luz não há trevas. E todo momento de escuridão talvez que você esteja passando, todo momento de trevas que tenha acontecido na tua vida, a luz de Deus, a glória do Senhor brilhará sobre a tua vida. Amém? Deus está no controle. Deus não te desamparou. Aleluias. Eu quero ministrar teu coração. Livro de Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11, versículo de número 20. Eu quero falar para você nessa noite, há redenção. Se existe redenção, se existe sacrifício aceito nos céus, ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara. Amém? Capítulo 11, versículo 20. Diz assim: então começou Jesus a denunciar as cidades onde operou a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. Versículo 21, ele começou a declarar de uma forma ilustrada, ou de uma forma por meio de parábolas. Versículo 21, ele declara: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivesse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito tempo teriam se arrependido.
com pano de saco e cinzas sobre a sua cabeça. Pois eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, ergueste-ás até os céus, serás abatidas até o inferno. Se em Sodoma tivesse sido feito os milagres que em ti se operaram, ele teria permanecido até hoje. Versículo 24. Porém eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Amém? Jesus começa a declarar sobre essas cidades, sobre o povo os lugares onde que ele operou muitos milagres, a falta de arrependimento. Não é que Deus não operou, não é que Deus manifestou na vida desse povo. Propriamente Jesus disse: olha, se tivesse sido operado em Sodoma, tudo o que foi feito com vocês, tudo o que vocês viram, eles teriam se arrependido, eles não teriam sido consumidos pela minha ira. E quando eu olho para esse texto, eu consigo entender que o próprio Deus, Jesus, em um determinado momento, ele sobe ao Monte das Oliveiras pela madrugada, e ele olha para Jerusalém abaixo, a cidade, e ele olha lá de cima do monte, e ele declara uma das frases, um lamento, uma das frases mais lamentáveis que ele declara sobre o povo. Ele declara assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, como eu queria te abraçar e trazer para debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pitinhos, para mim poder estar cuidando, estar mais perto de vocês. Mas não me verei mais até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ali Jesus começa a declarar a sua frustração com a recepção de tudo que Deus havia operado na vida daquelas pessoas. Eu faço uma pergunta para você que está aqui, você que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Quem aqui pode dizer que Deus nunca fez nada na sua vida? O tempo todo, até o ar que respiramos. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, estamos aqui sem termos muitas vezes consciência de tudo aquilo que Ele fez. Nós temos uma sombra, é verdade, Ele morreu na cruz pelos meus pecados, aqueles que eu cometi no passado, aqueles que eu ainda vou cometer, que eu não sei. Mas mesmo assim, Jesus está declarando nesse texto que de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós não conseguimos olhar para Deus e nos arrepender, nós não conseguimos mudar o nosso pensamento, não conseguimos mudar o nosso coração, ficamos aprisionados. E aí no versículo 25, Jesus declara que ainda assim há esperança para você. Fala para o irmão aí que está do seu lado: ainda existe esperança. Quando tudo diz que não, diz a canção, a voz do Senhor nos encoraja a continuar prosseguindo. Versículo 25, Jesus começa a declarar que ainda existe uma esperança para você. Uns dias atrás eu parei e comecei a pensar e a meditar, que às vezes eu me pergunto: o que fulano de tal está fazendo na igreja? O que ciclano está fazendo na igreja, se ele não acredita em Deus? Não faz sentido nós buscarmos o favor dele se não acreditamos nele. Sim ou não? Não faz sentido estarmos aqui, investirmos, se nós não acreditássemos de que Deus faria algo pela tua vida. Versículo 25, ele começa a declarar que há sobre nós um jugo, um fardo pesado, algo que nos pressiona, que nos empurra para cada vez mais para baixo.
que cada vez mais faz com que a gente ande lentamente e talvez até pare. Em alguns casos até retrocedam. O que Jesus está declarando verdadeiramente aqui? Nós não olhamos que tudo aquilo que faz com que a gente pare é não querer entregar, não é querer abandonar os nossos erros, é não abandonar aquilo que nos faz ficar mais longe de Deus. Vou contar uma história para vocês talvez conheçam. Havia um homem muito religioso, teólogo, estava num navio, e o navio, em determinado momento aconteceu alguma coisa e começou a afundar. Enquanto que ele afundava, ele começou a orar a Deus. Deus, me envia o teu socorro, me salva, me tira desse lugar. Enquanto que o navio estava antes de afundar, a tripulação preparou um bote, começou a colocar as pessoas ali dentro. E aquele homem foi chamado para entrar naquele bote para ser salvo. E aquele homem disse: não, eu não vou entrar nesse bote, porque o Deus a quem eu sirvo irá me salvar. E o navio afundou, veio outro barco para socorrer, e jogaram uma boia para ele com uma corda, e falaram para ele: pega nessa corda, te segura firme nela, que nós vamos te puxar e te tirar deste lugar e você vai ser salvo. Ele disse: não, eu não vou pegar, porque Deus, ao Deus a quem eu sirvo, vai me salvar. E aquele homem não suportou mais e ele acabou morrendo, afogado. E por incrível que pareça, quando ele chegou no céu, se é que ele chegou no céu, mas quando ele chega lá, ele pergunta: Deus, aonde você estava no momento que eu mais precisei? No momento onde que eu clamei, no momento onde que eu ergui a minha voz e pedi o teu auxílio, e o Senhor me deixou, e eu afundei. Aonde você estava? E Deus olha para ele e diz assim: você clamou, eu enviei uma vez o socorro, enviei pela segunda vez o socorro, e você não quis ser socorrido. Preferiu se firmar nos seus conceitos, nas suas convicções erradas, e acabou perecendo. E isso traz um peso para as nossas vidas, porque a mentalidade que se vive hoje na igreja, que se vive hoje no meio gospel, no meio cristão, é uma mentalidade mesquinha, que Deus precisa e vai fazer de tudo daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Existem algumas verdades sim, mas elas estão sendo distorcidas. Porque, olha só, eu ministrava ontem, eu falava algo, Deus ministrava meu coração, que quando você entra para falar com Deus, você vai e se separa para falar com Deus, você não leva nada, você deixa tudo antes, no altar do Senhor. Porque no momento onde que você está com Deus, você chega diante dele nu, de nada tendo que esconder. Chega lá, Deus tira ainda mais coisas de você e coloca coisas dele dentro de você. O problema é que constantemente chegamos diante de Deus, sabe como? Achando que Deus não está vendo os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas atitudes, aquilo que você é quando você está sozinho. No livro de Hebreus, a Bíblia fala que Deus repreende e castiga o filho a quem Ele ama. Se nós somos exortados, se nós somos corrigidos por Deus, é para o nosso bem. Fala para teu irmão: é para o teu bem. É para o teu bem, meu irmão. É para o teu bem, minha irmã. Você sabe por quê? Quando eu tinha que corrigir o Davi, o meu filho mais velho, eu falava para ele bem assim: você não entende agora, mas é para o teu bem.
criança, quando ela está sendo corrigida ou castigada, ela fica se pensando e colocando no coração, dizendo: por que meu pai e minha mãe estão fazendo isso comigo? Se Deus é tão bom, por que Deus está fazendo isso comigo? É porque Deus quer mostrar para você que você ainda não foi redimido, você ainda não foi purificado, porque você não abandona a velha carnalidade. Um amigo do Rio de Janeiro me falava que as pessoas que andam segundo a carne, ele chama eles de carnudo. Esse tipo de pessoa são aquelas que fazem as coisas, levam coisas para Deus como se Deus fosse obrigado a aceitar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Oram e falam e pedem para Deus as coisas como se Deus tivesse obrigação de dar. E ainda assim falam com Ele como se nada tivesse acontecido, como se nada nós tivéssemos feito de errado. Hoje nós estamos aqui, temos a ceia, vamos participar do corpo de Cristo, lembrando que o corpo de Jesus foi moído, o sangue de Jesus foi derramado numa cruz, para que eu fosse redimido, para que eu tivesse redenção de todos os meus pecados, dos meus erros. E todas as vezes que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos como igreja, e assentarmos à mesa, compartilharmos do pão e do suco, nós estamos cumprindo uma ordenança, lembrando do que Jesus fez, se entregou. E se Jesus diz que nós devemos fazer aquilo que Ele fez, se nós devemos entregar, por que não entregamos? Por que nós não entregamos aquela área da nossa vida que a gente está sempre orando para Deus? Aquela área que você não controla, aquele momento onde que você perde a cabeça, você perde a noção, fala um monte de coisa errada sem pensar, amaldiçoa às vezes, e aí depois ainda pergunta para Deus, por quê? Jesus aqui nos versículos 20 a 24, ele desafiou a fé daquelas pessoas que já haviam recebido milagres em suas vidas. Como, pois, então você pode ter fé para receber e ver e experimentar os milagres, mas agora não tem fé para ser livre, para se desatar de toda a cadeia, de toda a corrente que prende a tua vida? Como que você não consegue ser livre? Mas você tem fé para algumas coisas e outras não. Que tipo de fé é essa? Jesus estava desafiando a que esses homens, essas pessoas dessas cidades, olhassem para o tipo de fé que elas tinham, o tipo de escolha livre que elas tinham, e o tipo de amor incondicional. Amor incondicional. Porque a partir do versículo 25, Jesus declara que Ele nos chamou para um reino de redenção, um reino de perdão, de misericórdia e de graça. Sabe por que nós não abandonamos o pecado? Porque não entendemos o que é perdão. Não entendemos que fomos perdoados. Vivemos uma vida carregada de problemas. Você olha o tempo todo pessoas presas e amarradas no seu passado. É na sua família, é no seu pai, é na sua mãe, é no seu irmão, no seu vizinho, no seu primo, no seu padrasto, na sua madrasta, que fizeram tanto mal para você, que você não consegue ter fé para ser livre disso. E Jesus, Ele vem a partir do versículo 5 declarando da melhor forma possível e mais prática possível. Ele está dizendo assim para a gente: ei, abandona tudo isso, lança sobre mim. Porque esse tempo, versículo 25, Jesus disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultou todas estas coisas aos sábios e aos entendidos,
Quando se lembra alguns meses atrás que Deus havia falado no meu coração que era um tempo de entendimento da palavra de Deus, das revelações do Senhor, daquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Então esse tipo de coisa só é para quem é entendido, conhece a palavra, e aquele que tem espírito de sabedoria, que busca realmente de Deus, conhecer o Senhor como Ele é. Estas coisas que estavam ocultas aos sábios e entendidos, mas o Senhor revelou a quem? Para mim, para você, para o seu filho, para a sua filha. Versículo 26 diz: sim, o Pai, pois, olha só, foi do seu agrado, porque todas as coisas foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. No mês de abril, Deus falou ao meu coração que os céus estavam abertos para que Deus pudesse ouvir a nossa voz. Mas Deus só se revela para quem busca. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A revelação do coração de Deus, ela não é para qualquer um. Ela é sim para os pequeninos, não é para aquele que busca somente no conhecimento humano, mas aquele que busca em espírito e verdade, aquele que entra num quarto de oração e em secreto Deus revela os seus segredos. Isso não é para qualquer um. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Através de Jesus, numa cruz, Ele quer revelar a paternidade de Deus sobre a tua vida. Sabe, quando você olha para o teu filho e vê tua filha, você vê ela triste, ela chegou da escola, ela está com um beijo desse tamanho assim. Você olha para ela e pensa assim, alguma coisa aconteceu de errado. Alguém fez alguma coisa de mal para ela, você pergunta, o que foi, minha filha? Nada. O que foi, minha filha? Você vai perguntar para tentar entender o que está acontecendo e ajudá-la. Mas o que ela faz? Se fecha. E ela acaba sofrendo, ela acaba guardando o rancor, e a sua vida futuramente vai ser uma vida de cadeias. Mas Jesus quer se revelar, por quê? Para que você seja livre, para que você seja liberto, tanto no seu corpo, como na sua mente, como na sua alma. E aí versículo 28, ele fala uma das frases mais profundas acerca de libertação. Ele fala assim, vinde, fala para o teu irmão, vai a Deus, continue ainda no Senhor, não pare, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sabe por que continua sofrendo? Por dois motivos simples. Primeiro, quando você vai a Deus, você vai da maneira errada. Número 2, você não vai a Deus. Busca o favor do homem, busca o favor da igreja ou de qualquer outra coisa, mas você não vai a Deus. E o problema é de que quando você vai a Deus, você vai de maneira errada. Por isso que as coisas continuam do mesmo jeito. Ainda quando você vai, você não lança, você retém. Deus está falando, me entrega. Ele fala assim, não Deus, isso aqui é a minha deformidade de estimação, é o meu pecadinho de todo dia.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Aí ele fala, tomai, aí você recebe de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Quando você recebe, consegue entregar para Deus, automaticamente o teu estado de espírito passa a ser o quê? Mansidão. Você não sai descabelando, gritando, chutando, amaldiçoando ninguém. Você não sai dizendo por aí que vai matar, que vai picar as pessoas. Do contrário, você se torna humilde, você consegue olhar e ver a necessidade tão qual que você precisa de Deus. Você olha para o teu próximo e diz, ele também precisa, assim como eu preciso de redenção, assim como eu preciso de perdão. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Por que ele fala coração? Ele está falando das intenções. As suas intenções são de humildade. E aí ele fala, e encontrareis, olha só, descanso para a vossa alma. Não tem como se achegar a Deus de qualquer jeito e encontrar descanso e encontrar paz se você não entregar. Não tem como. Não tem como. Versículo 30 ele declara, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Redenção. Aleluias. Deus, ele quer transformar as nossas vidas. Ele não quer só dar um jeitinho. Ele quer mudar tudo. Porque nós não vemos lá no amanhã. Não sabemos. A gente pode sonhar e ter uma esperança de que vai ser bom. Mas a gente não sabe lá se no meio do caminho vai ter um problema. Se vai ter um Satanás lá para te dar uma rasteira. Te enganar e você cair na astuta cilada de um inimigo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e na sua presciência, sabe o que te aguarda lá na frente. Ele começa a trabalhar em você e te preparar, ou para te dar livramento, ou para te capacitar a vencer aquele grande obstáculo, aquelas grandes dificuldades que encontramos, talvez todos os dias na nossa vida. Entende? Se você quer encontrar descanso em Deus, entrega para Ele. Sabe? A Bíblia diz assim, aquele que pensa, olha só, estar de pé. Aquele que acha que é alguma coisa. Aquele que acha que conhece, acha que sabe tudo. Aquele que pensa estar de pé, pensa estar firme. Não, eu jamais vou abandonar a Deus. Não, jamais eu vou me separar, jamais vai acontecer isso. A Bíblia diz, para estes, cuide-se, para que não caia. Para que não caia. Jesus, quando ele entrou no jardim do Getsêmani, na noite que ele foi preso, ele chamou os discípulos para estar vigilantes com ele em oração. E Jesus vira para ele e diz assim, ei, ficai alerta, vigiai comigo, porque Satanás está ao derredor, procurando uma maneira de nos atacar e nos devorar. E você sabe o que aconteceu com eles? Veio uma treva, um peso tão grande, que eles não conseguiram ficar acordados. Há alguns que acreditam que quando estão no culto, e as trevas estão pesadas, e elas começam a ficar com sono e dormir. Alguns acreditam sim que são trevas, sim, e não, talvez. Quando Deus me mostra, eu entendo. Mas a questão é, você já imaginou, minha irmã,
Você é a próxima a ser atendida na fila e você dorme no ponto. O que vai acontecer? Você vai perder a sua vez. Vão passar você para trás. Você vai ficar para trás. Entende? Nós precisamos parar de tentar esconder a nossa vida de Deus. Jonas, ele clamou das profundezas, declarando: para onde eu me esconderia de ti, Senhor? Porque das profundezas a ti eu clamo. Mesmo sabendo que ele tinha feito tudo errado, sabendo que Deus queria uma coisa, ele fez tudo ao contrário. Mas ele clamou das profundezas. E Deus começou a agir de uma maneira diferente. Ele precisava ser tratado? Sim. Mesmo assim, Deus usou Jonas para o povo de Nínive. Pare e preste bem atenção. Às vezes julgamos as pessoas, o nosso cônjuge, nós julgamos outros irmãos de outras igrejas, outros pastores, porque eles talvez tenham cometido um deslize, ou até mesmo um grande pecado, um grande erro. Mas aí você vê amanhã Deus usando aquele cidadão, aquele irmão, aquela irmã. Aí você para e pensa: como que pode isso, Deus? Pedro foi um homem que negou a Cristo. E ele se sentia já carta fora do baralho. Ele negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes, pastor? Pedro negou Jesus 5 vezes. Primeiramente 3. Depois mais 2. E quando ele foi negar a 6ª, ele falou: Senhor, tu sabes, eu não sei de nada. Eu não quero colocar agora o meu entendimento, mas Senhor, tu sabes agora, Senhor, se eu vou enganar o Senhor ou não. Eu não consigo saber tudo, Deus, mas o Senhor sabe. Então eu quero, Senhor, já que eu não sei nada, eu quero buscar de Ti a Tua sabedoria. Já que eu não consigo fazer nada, eu não consigo produzir nada se eu não tiver enxertado em Ti. Então, Senhor, comece a frutificar na minha vida, porque a partir de hoje eu entrego tudo. Há uma canção muito antiga que declara assim: tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus, tudo deixarei. Quando nós depositamos aos pés da cruz tudo que somos, tudo que temos, aí sim, o poder que há sobre o sangue que foi derramado, o efeito do sacrifício, o resultado, a recompensa de Deus, ela acontece na nossa vida. Não tem como ir se achegar a Deus sem o negue-se a si mesmo. Entende? E eu me questionava esses dias: Deus, como que pode? Pessoas vão para a igreja, pessoas estão aí do outro lado da telinha assistindo a mensagem, ouvem a Tua palavra, até oram, negar-se a si mesmo, não querem tomar a sua cruz e seguir o Senhor, e as suas vidas continuam do mesmo jeito, e ainda tem a capacidade de dizer: foi o pastor, foi aquela igreja não tem poder, foi o fulano de tal, e não consegue olhar para dentro de si. E tudo o que Deus quer é nos religarmos através da cruz de volta para o coração de Deus. Amém? Eu quero deixar essa mensagem no teu coração nessa noite. Não vamos se achegar a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aqui no sul a gente tem uma oportunidade diferente de outros lugares. Aqui talvez você ainda tenha tempo de chegar em casa, tomar o seu café, tomar um banho e depois ir para a igreja. Ou até mesmo uma vez, 2 por semana, ler a palavra, orar, buscar o Senhor no teu secreto. Eu conheço pessoas que saem do trabalho, vão direto para o culto, não tomam banho, não têm a oportunidade de tomar um café, um lanchinho, vão diretamente para o culto porque estão desesperados e com fome e sede de Deus, para que Deus intervenha nas suas vidas. Elas têm consciência do que Deus quer fazer com elas.
Mas enquanto que nós não tivermos consciência, a sua vida vai continuar a mesma. São sonhos e frustrações o tempo todo morrendo na sua vida. Se coloque de pé. Eu falo isso para vocês que estão aqui. Falo para você que está aí na sua casa, com um profundo sentimento de que eu quero ver aquilo que Deus me mostrou a teu respeito. Há uma semana e pouco atrás, uma semana atrás exatamente, Deus me mostrava um grande florescer sobre a Serra Gaúcha. E significa que quando é a época da planta começar a dar a flor, logo vem os frutos. Logo vai vir o tempo de colheita. Mas para que a gente floresça, nós precisamos estar enxertados em Cristo. Sabe? Nós não precisamos pensar como outros pensam grandemente acerca de si mesmo, do seu ministério, da sua igreja, da sua da sua denominação. Mas penso no seu coração voltar diretamente para Deus. Ontem Deus falou algo comigo que eu quase fiquei sem resposta. Levei um tempo para responder. Eu falei assim: Senhor, você está brincando comigo? Deus me perguntou, no meu coração eu senti Deus falando comigo assim: Guilherme, o que é adoração? Eu respondi, sabe o que? É uma pergunta muito óbvia. Aí quando eu vi pela segunda vez, não, o que é verdadeiramente adoração? Aí eu parei um pouco e não respondi. Porque eu posso pensar e julgar que aquilo que eu estou fazendo é o certo. Eu posso ter a boa intenção de querer fazer o certo. E o Espírito Santo, depois de um certo tempo, fiquei meditando e pensando, cara, estou no sal. E o Espírito Santo veio falar com o meu coração que a adoração é um coração voluntário. Somente isso. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Porque um coração voluntário, ele se entrega. Entende? Ele se oferece para Deus, eis-me aqui. Ele oferece para Deus aquilo que há de verdade na vida dele, aquilo que há a verdade que está dentro do seu coração. Um coração voluntário, ele não esconde. Um coração voluntário, ele não se ensoberbece. É como diz a palavra lá no livro de Hebreus capítulo 11. É um coração que crê. É um coração que tem fé. Adoração é sim agradar a Deus com a tua fé. Mas em partes você crê e em partes você não crê. Como que você vai agradar a Deus? Porque é necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe. Tem pessoas que oram a Deus sem ter a certeza de que Ele existe. Tem pessoas que buscam um Deus desconhecido. A palavra de Deus diz que Paulo chegou num lugar desses e havia lá um monumento ao Deus desconhecido. E Paulo começou a anunciar, eu vou falar desse Deus desconhecido, começou a anunciar Jesus, um verdadeiro Deus que ninguém conhecia. Sabe? Fala para o teu irmão que está do seu lado. Olha, dá um 360 graus aí. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: para de mimimi, meu irmão. Para de mimimi, minha irmã. Por que você não entrega logo a tua vida para Deus? Se você aceitou Ele, confessou Ele e entregou a sua vida é fatiada, é dividida? Não.
É por inteiro. Se você entregou por inteiro, para de mimimi e deixa Deus te curar. Deixa Deus te libertar, deixa Deus transformar a tua vida. Para de querer dificultar as coisas. Às vezes nós queremos brincar de Elias, fazer uma tempestade num copo d'água, dificultar as coisas para Deus. Joga água, traz mais água, joga mais água, vamos dificultar as coisas. Eu sei que o milagre é maior, sim, mas o problema é que quando a gente quer dificultar as coisas para Deus, sabe o que Deus faz? A Bíblia diz assim, ó, que Deus resiste ao soberbo. Não é porque você está querendo dificultar, mas o teu coração não está crendo que Deus existe. Feche os seus olhos. É uma oportunidade. Deus não te trouxe aqui nessa noite por um acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está aí online ouvindo essa mensagem nessa noite por acaso. Deus está abrindo os teus olhos. Deus está abrindo o teu coração nesta noite. Ele está falando claramente. Olha, se eu operasse em determinado lugar aquilo que eu já operei na tua vida, eles já haveriam, aquele povo todinho já havia se arrependido, já teriam mudado as suas vidas, mas tudo que eu já fiz não é o suficiente para que você entregue a tua vida por inteiro. Aleluias. Eu ouço o gemido do Espírito Santo aqui nessa noite. Aleluias, embora aqui em poucas pessoas, mas Deus está aqui presente. Aleluias. Quantas vezes o Senhor fez na tua vida? Aleluias. Quantas vezes Deus moveu céus e terras em teu favor, te guardando e te livrando. E você pergunta, aonde está Deus? Ah, querido, quebrante o seu coração diante do Senhor. Confesse a Ele, Pai, eu não sabia. Eu não compreendia todas estas coisas. Quebrante seu coração nessa noite, diga para Ele, Pai, me perdoa, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu quero aprender contigo, como diz na tua palavra, que é humilde de coração, puro, simples, verdadeiro, autêntico. Nos ensina, Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite. Nós clamamos a Ti, Deus, toca, Senhor, nas vidas, em nome de Jesus Cristo. Este espírito que está, meu Deus, meu Pai, aprisionando a mente desta mulher, em nome de Jesus Cristo, eu dou ordem agora para Ti, os que estão contigo, eu dou ordem para o chefe agora, o maioral, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e bata em retirada e sai em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. O Senhor me mostra uma mulher como se tivesse vários macacos com unhas pontudas, todas eles sobre os ombros, e as suas unhas estão encravadas sobre a mente desta mulher. Uma hora ela compreende, outra hora ela está confusa, outra hora ela não está entendendo nada, outro momento ela não sabe nem onde que está, e de repente a mente dela volta para o lugar. A sua mente está confusa, está conturbada, porque Satanás encontrou lugar dentro da tua mente. Feche as portas, não permita que Satanás fale mais dentro de você. Meu Deus, meu Pai, toma, Senhor, meu Deus, meu Pai, as nossas vidas. Nós apresentamos, Senhor, como sacrifício vivo diante de Ti. Pedimos, Pai, nesta noite perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas iniquidades, as transgressões. Perdoa-nos, Pai. Perdoa o Teu povo. Perdoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, a nossa nação. E nos lava com o Teu sangue. Nos purifica com o Teu sangue, Pai, nesta noite. Que o Senhor venha trazer a redenção, remindo, Pai amado, a cada um de nós dos nossos pecados. E que nós sejamos livres do passado. O nosso passado não importa mais, Pai. Nós vamos olhar para o passado, meu Deus, meu Pai, somente para ver da onde que o Senhor nos resgatou, porque Ele não nos aprisiona mais. Nós vamos erguer os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé.
Toma, Senhor, meu Deus, meu Pai, os teus filhos nessa noite, Pai, que estão entregando tudo. Alguns estão entregando pouco, mas, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entendo que é o início de uma nova caminhada. Aleluias, aleluias, aleluias. Meu Deus. Prepara, Senhor, meu Deus, meu Pai. Prepara todas as coisas, traga provisão, sustento e mantimento para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar início à ceia. Pastora Fábio. Amém. Glória a Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui mais leves. Que nós possamos sair daqui mansos e humildes como o Senhor Jesus era, né? Vamos dar início então à ceia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que fala acerca da ceia do Senhor, no momento em que Jesus, ele partilhou ali com seus discípulos, né? Falando sobre o seu corpo e seu sangue, como hoje é uma noite onde a gente compartilha do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ele pede para nós trazermos a memória. Então nós vamos ler a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porque qualquer que come este pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui a palavra do Senhor, ele está dizendo que nós devemos participar dessa comunhão, compartilhar esse partir de pão e vinho, e lembrar e nos trazer à memória, que foi o que ele fez na cruz do Calvário, quando ele se entregou, quando ele morreu. Antes dele ir ao monte ali, ser traído e levado à cruz, ele fez isso com seus discípulos. Ele pegou o pão, partiu com os discípulos e disse: esse é o meu corpo. E aí ele pegou o vinho e ali ele compartilhou com seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue. Na hora eles não entenderam muita coisa, mas depois eles vieram a entender, e ele diz que nós devemos fazer isso até que ele venha. Então nós temos a certeza que ele irá nos buscar, que ele virá nos buscar, e ele está esperando por nós, e ele quer que nós participamos do corpo e do sangue dele, como ele fez naquela noite. Então nós vamos compartilhar do corpo e do sangue, mas ele diz que nós devemos nos examinar, olhar para dentro de nós, se há algo que tem nos afastado do Senhor, para nós não sermos culpados do corpo e do sangue de Jesus, porque quando ele morreu na cruz, ele levou os nossos pecados. Então nós precisamos reconhecer quais são eles e colocar diante dele, para que nós não venhamos a ser condenados quando ele vir nos buscar, né? E ele diz assim também, que é para a gente discernir o corpo do Senhor. Discernir é o que? Entender por que nós estamos participando, porque nós estamos tendo essa prática, dessa comunhão, de compartilhar do corpo e do sangue do Senhor. Porque se a gente não entender o porquê, a gente acaba enfraquecendo,
se tornando doente, muitos dizem ainda que dorme, mas é uma morte, uma doença não física, mas pode ser espiritual, a nossa fé enfraquecer, ou até ficarmos dormindo sem ter entendimento de tudo que Deus tem feito por nossas vidas. Então que nessa noite nós possamos participar da ceia, discernindo por que Ele morreu. Lá em Isaías 53 diz que Ele levou o castigo que Ele levou sobre o seu corpo, que nos trouxe paz, que nos trouxe vida, que nos trouxe saúde, que nos trouxe cura, nos sarou de todas as nossas dores. Então isso é compreender tudo aquilo que Ele fez através da cruz. Nós precisamos discernir o corpo do Senhor. Nessa noite, primeiramente, coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Se você não teve tempo, não teve oportunidade de pedir perdão para o Senhor, de se reconciliar com o Senhor, faça isso nesse momento. Se você praticou algo que o Espírito Santo disse que era errado, coloque diante dele, para que você não seja culpado da morte de Jesus, mas que você reconheça o seu erro diante de Deus, para que Ele possa te lavar nessa noite com o sangue dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco a minha vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor, os teus irmãos que estão, Senhor, em casa, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, os conduzir, Senhor, ao arrependimento, ó Pai, para que nós possamos viver, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui nessa terra. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, nos purifica de todo o pecado, de toda a iniquidade e toda a transgressão, que muitas vezes sabemos que é errado, mas mesmo assim praticamos, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nos tornamos muitas vezes fracos e muitas vezes dormimos, porque não queremos, Senhor, mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, que esse sangue que um dia o Senhor verteu naquela cruz possa ser derramado sobre as nossas cabeças nessa noite e nos purificar, Senhor, de todo o pecado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir para cada irmão vir aqui na frente e pegar um copinho para a gente participar, pode ser? Pode vir. Aleluia, Senhor. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha rede, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, Jesus. Toma o seu pão na sua mão. Vamos consagrar ao Senhor que a partir desse momento ele não seja mais um pão comum, mas que ele seja o corpo do Senhor, que foi moído naquela cruz por mim e por você, e que através dele venha trazer cura para a nossa alma, venha trazer cura para o nosso corpo, e que venha restabelecer a nossa conexão com Deus, dar um renovo sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu consagro, Senhor, este pão a Ti, Senhor, e que a partir de agora, Senhor, ele seja o Teu corpo, Senhor, que Tu entregaste naquela cruz por mim e por cada um de nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Podei participar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, nós queremos consagrar, Senhor, esse suco, Senhor, que desse momento, Senhor, ele se torne o sangue que o Senhor verteste naquela cruz do Calvário, ó Pai, e que a partir do momento, Senhor, que nós bebermos desse suco, Senhor,
Ele venha, Senhor, trazer, Senhor, refrigério para a nossa alma, Senhor. Que Ele venha trazer, Senhor, todas as bênçãos, Senhor, toda a conexão que o Senhor deu sobre a cruz para as nossas vidas, ó Pai. Que Ele libere sobre nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor entregou naquele dia para nós, ó Pai. E que Ele venha, Senhor, trazer vida, Senhor, vida em abundância sobre o nosso corpo, Senhor, sarando todas as feridas, Senhor, trazendo cura, libertando, Senhor Jesus, a nossa alma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse suco, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que ele seja, Senhor, a cura para a nossa alma nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem participar. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Jesus, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição nessa noite, toma na sua mão, vamos consagrar ao Senhor, entregar diante dele. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco, Senhor, cada vida, Senhor, cada ofertante, Senhor, cada dizimista, ó Pai, que teu Espírito Santo possa transbordar, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor, que os celeiros, os lagares sejam transbordados diante da tua presença, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, na tua palavra que diz que segundo as riquezas do nosso Deus, todas as nossas necessidades seriam supridas, Senhor, em Ti, Senhor. Então eu declaro essa palavra sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, que todas as necessidades deles serão supridas em Cristo Jesus, ó Pai, para a honra e glória, Senhor, do Teu santo nome, Jesus. Amém. Podei trazer. Esconda-me onde o inimigo não me encontre. Esconda-me onde o orgulho não me embriague. Esconda-me em um lugar secreto, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar.
nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, meu Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, meu Senhor. Onde toda-me, onde o egoísmo não me encontre, esconda-me, onde os aplausos não me embriague, esconda-me em um lugar secreto, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, meu Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, meu Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, maravilhosa, Senhor, na tua presença. Por, Senhor, estar, Senhor, nos abraçando, Senhor, nessa noite com o seu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estar presente, Senhor, em nosso meio, Senhor Jesus. Obrigado por este amor que um dia o Senhor verteu naquela cruz. Que o Senhor teve uma atitude de amor para com nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Só tenho palavras de gratidão nessa noite por tudo que o Senhor fez, Senhor. Que o Senhor possa levar, Senhor, cada vida, Senhor, que aqui se achegou, Senhor. Com os teus anjos, Senhor, poderem acompanhá-los, Senhor, aonde eles forem, Senhor. Até as suas casas, Senhor. Que teu Espírito Santo possa cobri-los, Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar nessa noite, ó Pai, e nos levar debaixo das tuas asas, ó Pai, debaixo do teu esconderijo, Senhor, hoje e para todo sempre, Senhor Jesus. Amém. Que todos possam dizer amém. Glória a Deus por essa noite maravilhosa. Deus abençoe cada um ali no seu lar. Que Deus possa derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.